caminho da vida é para cima, para que desvie do inferno que está embaixo. Então sabemos que o caminho da vida é Jesus Cristo. Aleluia. E para complementar o que ele disse, está na Escritura Sagrada. Está no capítulo 14 de João, e o versículo 6. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o caminho da vida é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E sabemos, irmãos, que para me ser arrebatado, eu passei muitos dias orando, jejuando, em cima do monte. Era 2, 3, 4 dias jejuando. E isso aí é uma coisa assim que eu paguei um preço. Porque a Bíblia diz no capítulo 7 de Mateus, versículo 7, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. Pedi, pedi, vos será dado. Batei, batei, abri-se-vos-á. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Em Marcos 9, 23 está escrito: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E eu comecei a orar e jejuar dia e noite. Eu ia para o monte, passava lá 2, 3 dias jejuando. Mas o objetivo do jejum era para ser arrebatado. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e a Bíblia é clara, quando fala claramente, irmãos, tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Glória a Deus. E eu estava no 3º dia de jejum, 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Aleluia. Quando ali Satanás me tentou, ele foi lá no monte, falou comigo. Teve uma vez que ele me ofereceu alimento, né? Mas eu não comi não, viu? Eu repreendi e desapareceu. Me tentou de toda maneira. Aí Jesus me deu graça. Louvado seja Deus. Aí depois da luta, veio a vitória. Aleluia. Não há vitória sem luta. Aleluias. Depois que Satanás desapareceu, foi embora. 2 anjos foi enviado por Deus. Ali onde eu estava jejuando. Descia na minha frente 2 anjos, com as vestes brancas e resplandecentes. Porque os anjos de Deus têm um corpo de glória. Aleluia. Glória a Deus. E ali, Aleluia. irmãos, eu fui arrebatado. Eu estava orando com os olhos abertos na época. Eu era novo convertido no primeiro arrebatamento. Mas com a semana que eu aceitei Jesus, uma semana, eu já estava orando no monte. Aleluia. Glória a Deus. E ali, irmãos queridos, um dos anjos falou comigo que eu fechasse meus olhos, né? Eu perguntei, por que fechar meus olhos? Aí disse o anjo: não é lícito o homem ver as coisas de Deus com os olhos abertos. Por quê? Porque o que é carne, o que é espírito é espírito. Aleluia. Quando eu fechei meus olhos, um anjo pegou na minha mão direita, outro na esquerda, e subiu comigo de encontro ao céu. Aleluia. Quando Deus arrebata o espírito de alguém, Deus mostra teu próprio corpo. Aleluia. Aleluia. Quando eu já estava nas alturas, eu olhei para baixo. Eu vi meu corpo deitado. Aí eu perguntei para os 2 anjos que me arrebatou: que negócio é esse? Eu estou subindo. Aí meu corpo está lá embaixo deitado.
será que eu sou em duas pessoas? Aí o anjo vai e responde para mim: não é teu corpo que está sendo levado, é teu espírito que está sendo arrebatado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Com poucos segundos nós entremos céu adentro, porque os anjos são velozes, eles voam numa velocidade tremenda. Aleluia. No piscar de olho já estava chegando. Aleluia. Irmãos, aí de repente começamos a andar, eu no meio dos dois anjos. Quando eu olhei para frente, eu vi o Senhor Jesus sentado num trono de glória. Aleluia. Glória a Deus. Era um trono muito bonito, glorioso. Aí Jesus levantava do trono e caminhava ao meu encontro. Ele falou na nossa frente com os anjos: Jesus tem um corpo glorioso, e as vestes brancas como a neve. Aleluia. Glória a Deus. Trazia no seu lombo um cinto de ouro, que é sinal de poder e autoridade. Olhava no seu rosto, meus olhos se embaraçavam de tanta glória. É tão glorioso, irmãos, o rosto de Jesus, que eu não conseguia fixar meus olhos direto no seu rosto. Glória a Deus. Aleluia. É muita glória. Aleluia. E ali ele começou comigo as palavras e me levou primeiro e mostrou o rio de água viva que nasce do trono de Deus e do Cordeiro. A água é clara como cristal e doía nos meus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ali depois que eu vi o rio de água viva, irmãos, ele me levou até a árvore da vida e mostrou a árvore com 12 frutos diferentes. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Os frutos muito bonitos. Os frutos que eu nunca vi aqui na terra. Eu vi lá. Fiquei até com vontade de comer um daqueles frutos. E ali, irmãos queridos, eu só podia olhar. Podia tocar em nada, somente olhar mesmo. E ali Jesus depois ele me levou até a nova Jerusalém celestial, a morada dos santos, Glória a Deus. a morada dos salvos em Cristo. Glória a Aleluia, Deus. glória a Deus. E ali, irmãos queridos, eu vi um muro de jaspe que cerca a cidade. É um muro alto, comprido. E vi ali gravado no muro de jaspe o nome dos 12 apóstolos com pedras preciosas. Vi ali as 12 portas, aquelas portas bonitas, douradas, muito lindas. E cada entrada de cada porta tem um anjo que guarda aquelas entradas. Só entra com ordem do Rei dos Reis. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Uma daquelas portas, Jesus entrou comigo. Aleluia. Chegando dentro da cidade, eu olhei para frente. Para minha surpresa, eu via milhões e milhões de moradas de ouro. Aleluia. Milhões e milhões de mansões de ouro. Uma mansão mais bonita do que a outra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a rua de ouro e cristal. Contemplava aqueles prédios de ouro alto, 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 que eu não vi o fim. Aqueles edifícios todos de ouro. É uma cidade muito bonita, muito linda mesmo. A cidade que Jesus preparou para nós. Aí eu lembrei o que ele falou no capítulo 14 de João, verso 1. Vou preparar lugar e voltarei e vos levarei para mim mesmo, porque na casa do meu pai
há muitas moradas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ali eu contemplava aquelas moradas de ouro. Aí Jesus, à minha direita, olhou para mim e falou comigo, com a mão à direita, acenando. Ele falava: eis que as moradas já estão preparadas. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Está tudo preparado para a volta do Senhor. Aí depois disso tudo, irmãos, Jesus me levou depois e entrou comigo dentro da boda do Cordeiro. Aleluia. Chegando na boda do Cordeiro, que eu olhei para frente, ele mostrou a grande mesa da Santa Ceia. Aleluia. A mesa preparada para a igreja. O lugar da Santa Ceia já está preparado. Era uma mesa comprida, que eu não vi o fim daquela mesa. Aleluia. Uma mesa toda de ouro. Aleluia. Em volta da mesa eu via milhões e milhões de cadeiras de ouro. Aleluia. E eu vi ali 3 cadeiras na cabeceira da mesa. Eu perguntei para Jesus: quem vai assentar nessas 3 cadeiras na cabeceira da mesa? Jesus falou comigo: uma é de Abraão, uma é de Isaac, a outra é de Jacó. Aleluia. Aí logo em seguida tinha um anjo à minha esquerda. E este anjo mostrou uma grande bandeja de ouro, cheia de cálice de ouro, Aleluia. preparado para a Santa Ceia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aí logo à minha direita tinha outro anjo. E este anjo falou comigo: aqui no céu já está tudo pronto, disse o anjo. Disse o anjo mais: a festa já está preparada para receber a esposa do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. Aí de repente, irmãos, este anjo apontou para baixo, lá de cima, e falou comigo: só resta a esposa do Cordeiro, que é a igreja, acabar de se preparar lá embaixo na terra. E apontou para baixo. Porque aqui já está tudo preparado. Aleluia. Meu Deus. Aí, resumindo, mas antes eu quis tocar naquela toalha de ouro, aquela toalha tecida e bordada pelas mãos dos anjos. Aleluia. Quando eu quis tocar na toalha, Jesus disse: não, tu não pode tocar em nada aqui, somente olhar. Aleluia. Resumindo um pouquinho, depois disso, irmãos, lá na Santa, Jesus deu a ordem para os anjos: leve ele de volta, deixa ele no mesmo lugar que ele estava. Quando Deus fala, os anjos obedecem. Aleluia. Porque os anjos são ministros de Deus. Aleluia. Quando é dada a ordem, é cumprida rapidamente. Aleluia. Leva ele de volta. Deixa ele no mesmo lugar que ele estava. Quando Jesus falou e deu a ordem, ele pegou na minha mão direita, outro na esquerda e desceu para baixo. Descendo do céu à terra, eu vi meu corpo deitado de volta, onde eu estava orando e jejuando. O meu espírito voltou ao meu corpo. Eu me coloquei de pé no meio do mato. Aí quando eu levantei, os 2 anjos estavam de pé na minha frente, olhando para mim, dando aquele sorriso glorioso. Aleluia. Glória a Eles Deus. me despediram no meio do mato ali e subiu os 2 para o céu. Quando eles subiram, eu fiquei olhando para cima, até que desapareceram nas nuvens. Aí quando de repente eu me ajoelhei de volta ali no monte, continuei orando e jejuando. Terminei o jejum, entreguei o jejum a Deus, fui embora para casa. Andei ainda 7 quilômetros a pé ainda, para chegar na estrada, para poder pegar o ônibus
para ir embora para casa. Mas Deus me deu muita graça. É quando Deus ordena, Ele está no barco. Quando Deus manda, Ele lhe ajuda. Aleluia. Ele te fortalece. Ele te dá graça. Como Ele falou para Paulo, minha graça te basta. Aleluia. Glória a Deus. Aí passou um ano, mais ou menos, irmãos. Eu fui arrebatado a segunda vez. Desta vez eu fui levado ao paraíso, lugar de descanso. Aleluia. Paraíso é o lugar que a pessoa, quando morre com Jesus, é levado pelos anjos. Fica no terceiro céu. Está lá em 2 Coríntios 12, verso 1. Aleluia. Aleluia. Então o paraíso é o lugar daqueles que morrem com Cristo. E lá eles vão descansar. Não é dormir não, viu, irmão? Porque tem pregador que prega, mas não explica dentro da palavra. E eu sou diferente, eu gosto de pregar e explicar, explanar, detalhar. Aleluia. Aleluia. Glória seja louvado. Preste bem atenção. Daniel, o profeta Daniel, ele falou sobre aqueles que dormem. Mas ele não falou o espírito. Ele falou o corpo. Se você abrir lá em Daniel, capítulo 12, no versículo 3, está escrito: muitos corpos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna, que é a volta de Jesus. E outros ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Aqueles que estão no inferno ressuscitarão na ressurreição do último dia, que é o dia do juízo final, o último julgamento. Estas almas se encontram no inferno, são ressuscitadas para vergonha e desprezo eterno. Para a vida eterna, aqueles que estão no paraíso. Aleluia. Descansa no paraíso. Glória a Deus. E falar em descansar no paraíso, eu gosto também de mostrar na Bíblia. Você que está ouvindo essa live. Aleluia. Está escrito lá, claramente, irmãos, essa palavra é reta e correta e perfeita, a palavra de Deus. Está em Apocalipse 14, marca bem na tua Bíblia. Apocalipse 14, versículo 13. Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurado e santo aqueles que morrem no Senhor, Aleluia. para que descanse dos seus trabalhos e suas obras sigam. Aleluia. Só que as obras dos salvos seguem ele para receber o galardão. Aqueles que morrem com Cristo. E as obras do ímpio, que desce para o inferno, que aguarda o juízo, segue as obras para a condenação. Aleluia. Para quem morre sem Cristo, é o inferno. Está lá no capítulo 9 de Hebreu, versículo 27. Glória a Deus. Após a morte, segue-se o juízo daqueles que não esperam para a salvação. E quando fala segue juízo, que morreu sem Jesus Cristo. Aleluia. E está lá no capítulo 9 de Salmo 9,17. Pode abrir tua Bíblia e ver, que ali fala sobre o inferno também. Salmo 9,17. Aleluia. Todos que esquecem de Deus
Aleluia. são lançados no inferno. Aleluia. Ouça, quando fala que o inferno é embaixo, lá em Provérbios 15, 24, é porque a pessoa desceu para o inferno. Para esses não há salvação. Se morreu no pecado, no adultério, na prostituição, morreu mentindo, jogando, morreu na balada, morreu na droga, morreu de toda maneira, mas não aceitou Jesus para que seus pecados fossem apagados. Aleluia. Porque o único que pode apagar o pecado do homem, não esqueça, não é religião e não é seita nenhuma. O que pode apagar o pecado do homem e da mulher, só o sangue de Jesus. Quando a pessoa aceita Jesus de coração, Aleluia. seus pecados são apagados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Mas o homem morre sem Jesus e alguém fala assim, descansou. Não, negativo. Descansou se ela morreu com Cristo. Se ele morreu com Cristo. Aleluia. Ouça, eu digo, eu já vi parente meu no inferno. Parente. Eu preguei muito para eles. E eles não quiseram Jesus. Era religioso, religiosa. Mas não quiseram aceitar Jesus. Estão lá sofrendo, atormentados. Mas eu fiz a minha parte. A nossa parte é pregar, é falar, é mostrar a palavra, a verdade. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. Ouça, e ali no paraíso, é o lugar daquelas pessoas que um dia aceitou Jesus, né, de coração, abandonou o mundo de vaidade, abandonou o pecado, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurado e santo, aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Aleluia. Então, se o homem não lavar suas vestiduras no sangue de Jesus, ele não se salva. Aleluia, verdade. Tem que ser lavado no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E antes de contar sobre o paraíso, irmãos, sobre o arrebatamento do paraíso, eu conheci uma irmã primeiro. Essa irmã era viúva, tinha uns 70 anos de idade. Esta irmã era chamada de velha, quadrada, careta. Mas por quê? Por causa do vestido comprido. Aleluia. E que a irmã não usava nem base, nem brilho. Só o brilho do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esta irmã não cortava o cabelo, não pintava, não usava esmalte, nem base, não usava salto alto, era chinelinha havaiana, não passava esmalte, nem maquiagem, andava na sã doutrina, era uma mulher de doutrina, era uma viúva pobrezinha, Aleluia. mas rica das graças de Deus. Glória a Deus, aleluia. E sempre ia na sua casa orar por ela. Deus tocava no meu coração. Vai orar pela minha serva. E eu orava por ela. Essa irmã era desprezada. Era desprezada, irmã. Até pelos parentes dela. Era chamada de velha quadrada. Mas sempre orei por ela. Sempre. E quando ia sair, ela falava comigo. Irmão Gino, espera um cafezinho. Eu esperava o cafezinho.
tomava cafezinho com essa irmã, às vezes jantava com ela. Aí um dia ela me deu um cafezinho meio amargo, né? Mas não falei nada. Falei com Jesus, né? Aleluia. Em espírito. Falei, Senhor, por que o café amargo, Senhor? Se ela obedece a tua palavra. Aleluia. Aí Jesus falou comigo, estou provando ela no açúcar. E ela não reclama. Deus seja louvado. Ela não murmura. Ela é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ela é fiel. E foi fiel até a morte. Aleluia. Eu tive no seu velório, irmãos. Aleluia. Aleluia. Aí, dali uns dias, Jesus me arrebatou ao paraíso. Assim que ela partiu, logo uns dias eu fui levado ao paraíso. Eu estava orando de madrugada em outro lugar. Quando foi de madrugada que eu levantei da oração, um anjo desceu no meu quarto, quando eu estava orando. Desceu à minha direita e pegou na minha mão. Foi de madrugada. Disse o anjo, venha comigo. E subiu de volta ao céu. Chegando no paraíso, o anjo falou comigo, eis aí o paraíso celestial. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí entramos para dentro do paraíso. Quando entrei para dentro do paraíso, veio uma irmã no portal do paraíso, ali na entrada, falou comigo, sorrindo, alegre. Falou comigo, recebendo eu um sorriso glorioso. Ela disse, sois bem-vindo neste lugar. Aleluia. Aí o anjo entrou comigo para dentro. E vi aquela multidão que aceitou Jesus. E morreu com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Foram fiéis até a morte. Aleluia, aleluia. Foram obedientes à palavra de Deus. Aleluia. Ele foi entrando comigo para dentro do paraíso. Fomos abrindo uma ala, aquela multidão de irmãos, de tribos, línguas e nações, rico, pobre, que aceitaram Jesus como Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Deixou a religiosidade e passou a ser verdadeiro cristão. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente que mistura, né, religião e o ser cristão. Ser cristão é uma coisa, ser religioso é outra coisa. Verdade. Porque o religioso faz aquilo que a religião ensina. E o cristão é diferente. Faz aquilo que a Bíblia ordena, que a palavra de Deus ensina. Aleluia. Ouça nesta noite, esta tarde. Ali eu contemplava aquela multidão. E ali eu via a glória muito grande. O rosto dos irmãos brilhava. Aquele brilho muito lindo. O brilho da glória de Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Contemplava ali aquela alegria no rosto dos irmãos. E eu contemplava ali irmão, irmã, jovem, adolescente, crianças no paraíso. Via aqueles irmãos que andavam com decência e ordem. Olha bem, irmãos, não é todos os crentes que morrem que é salvo, não. Eu pude ver a diferença lá no paraíso. Os que eu vi no paraíso, pude ver as irmãs e os irmãos que morreram na santa doutrina, que morreram na palavra de Deus, Aleluia. Glória a Deus. que abandonou a vaidade, abandonou a fantasia deste mundo, abandonou o pecado
abandonou as falsas amizades, abandonou a mentira, abandonou o roubo, a prostituição, o adultério, abandonou tudo, o jogo, abandonou tudo e virou um verdadeiro cristão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Contemplava as irmãs tudo com ódio e decência. Vinha na minha mente, morreram na sã doutrina. Aleluia. Morreram na sã doutrina. Aleluia. Por quê? Porque eu pude ver a diferença da porta estreita e a porta larga. Por isso que Jesus disse sobre as duas portas: entrai pela porta estreita, porque a larga conduz à perdição. Aleluia. São muitos que entram por ela. A porta larga é esse mundo que você vê, né? E o homem e a mulher pega tudo que o mundo oferece. E quem está na porta estreita, não, é diferente. Quem está na porta estreita, rejeita. Não come qualquer comida, né? Não engole qualquer coisa. Entende? Não pega qualquer coisa. Quem está na porta estreita, sabe como se vestir, como se calçar, sabe como andar, sabe para onde anda, sabe o que fazer, porque está na porta estreita. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A porta estreita é diferente da porta larga. E ali eu pude ver os crentes no paraíso que morreram na porta estreita. Aleluia. Qual a diferença, evangelista? A diferença é que eu vi as irmãs lá no paraíso que morreu na santa doutrina. Os irmãos na sã doutrina. Eu olhava nas irmãs, eu não via nem base, nem brilho, só o brilho da glória de Deus. Meu Deus, aleluia. Olhava nas unhas, não via esmalte. Olhava no rosto, não via maquiagem nenhuma. Eu não via imã de calça, era vestido de mulher, saia de mulher. Eu não via nada de joias, nada, nem a gargantilha. Eu olhava e não via brinco, eu não via pulseira, não via bico de pato, eu não via nem uma piranha na cabeça. Todas morreram na sã doutrina. Aleluia. Abandonou a vaidade deste mundo. Porque Deus quer um coração puro. Aleluia. Tem pastor que fala que Deus quer o coração, né? Mas o coração limpo. Aleluia. Onde está escrito? Marca na tua Bíblia. Salmo 24, no verso 3 em diante. Deus perguntou para Davi: Senhor, quem é digno de entrar no teu santuário? E que Deus respondeu para Davi: aquele que é limpo de mão, puro de coração, e não entrega a tua alma à vaidade. Aleluias. Aí eu contemplava aquelas irmãs na doutrina. O anjo apresentou até as vestes. Não ignora, você que está ouvindo o testemunho. Glória a Deus. Eu estou contando aqui nesse podcast o padrão celestial. O padrão do céu é um. E o padrão dessa terra é outro. Glória a Aleluia. Deus. O céu é diferente deste mundo de pecado. Porque o mundo jaz no maligno. Aleluia. Ouça. Por isso que Paulo escreveu: buscais as coisas que são do alto. Aleluia. E tem muito buscando as coisas dessa terra.
Aleluia. Forte. E ali o anjo, ali junto, Jesus junto também ali, irmãos. Naquele momento, o anjo apresentou as vestes das irmãs e falou comigo: eis as vestes das santas do Senhor é cumprida, abaixo do joelho, nenhuma acima do joelho, todas que eu vi lá, abaixo do joelho. Não é transparente, nem cheia de bico, nem rachado, porque é moda da pombagira do inferno. Aleluia. Você que quer sua saia lascada, minha irmã, costura, em nome de Jesus. Aleluia. Nada que é de Satanás, no céu não entra não. Porque Deus não tem sociedade com o diabo. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com a Santa Palavra. Glória a Deus. Aleluia. Ali eu contemplava as irmãs com as suas vestes compridas. Eu não via, não é transparente não. E nem acima do joelho, abaixo do joelho. Aleluia. Deus seja louvado. Eu não via nada de vaidade daquelas irmãs. Nada, nem brilho, irmã. Ali eu contemplava as irmãs que morreram na sã doutrina. Glória a Era Deus. de várias igrejas, mas que morreu na doutrina, morreu na palavra, obedeceu a palavra. Aleluia. Deus seja louvado. Não seja feita a vontade do homem, faça a vontade da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Quantos que estão obedecendo o homem indo para o inferno? São milhões. O demônio manifestou numa igreja que eu estou sabendo. E esse demônio falou dentro da igreja: enquanto chega 2 almas lá em cima, 2, desce 1000 para o inferno. Para tu saber que a porta é estreita. Aleluia. É renúncia. E tem muitos crentes indo para o inferno porque não quer renunciar à vontade da carne. Aleluia. Glória a Deus. Não quer renunciar o teu ego. Não quer renunciar o teu eu. Eu faço isso, eu faço aquilo. Quem manda em mim sou eu. Mas não esqueça que você aceitou Jesus para ir para o céu, não para ir para o inferno. Você aceitou Jesus para ser salvo. Aleluia. E participar da vida eterna. Aleluia. E eu contemplava ali, irmãos, aquelas irmãs, nada de vaidade. E eu fiquei admirado. Olhei nos irmãos, os irmãos estavam com a calça social, viu, irmão? Camisa social. Não é short, nem bermuda, nem camiseta cavada, nem camisa de jogo, nem camiseta sem manga, camisa sem manga. Os irmãos estavam com decência e ordem. Aleluia. Deus seja louvado. Todos com decência e ordem. O céu é lugar santo. Aleluia. Não entra de qualquer jeito. Por isso que Pedro escreveu no capítulo 1, versículo 15 e 16. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Hebreus 12, 14. Está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E ali eu contemplava, irmãos queridos, todos na santidade, todos na sã doutrina. Aleluia. Eu pensava em espírito.
inclusive até salto alto. No céu eu não vi não, viu, irmãs? Você que está ouvindo esse podcast, salto baixo. Aleluia. Aleluia. Ouça, ali depois disso, eu pensava em espírito. O que será dos crentes na terra? Que o pastor libera tudo nas igrejas. E muitos falam para a igreja que Deus quer o coração. Que não tem nada a ver, Deus quer o coração. Deus não é açougueiro. E no céu não tem açougue e nem frigorífico. Aleluia. Deus quer o coração puro. Se o coração está puro, por fora está limpo, está brilhando. Aleluia. Aleluia. Ouça. Por isso que Jesus disse, hipócritas, limpa primeiro o interior, para que o exterior seja limpo. Aleluia. Aleluia. Ouça, ali eu contemplava, ali, as irmãs, que não usavam nem sequer uma pirainha, irmãos. Aleluia. Aí eu lembrei o que Pedro escreveu. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Aleluia. Está escrito, sobre o uso de joia, nem ouro e nem prata, uso de joias. Está lá também em Timóteo 2,9, sobre o uso de joia, e com compostura, com pudor. E é por isso que Jesus disse, seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Aleluia. Aleluia. Deus quer a nossa simplicidade. Glória a Deus. Deus quer que andamos na palavra. Aleluia. Não para agradar A e agradar B, mas para agradar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí logo depois disso, irmãos, ali eu perguntei para Jesus, eu falei, vamos perguntar sobre os crentes desconcertados. Cheguei perto de Jesus e perguntei, onde estão os crentes desconcertados? Que eu não vejo aqui neste lugar, que estão nas igrejas na terra, dizendo que é crente, mas anda de qualquer jeito, de qualquer maneira, ainda fala que é crente. Meu Deus. Aleluia. Aí Jesus falou comigo, esses crentes não estão aqui, estão em outro lugar, um dia tu vai ver. Aí eu entendi o mistério, que após a morte aqui, só tem dois lugares, céu e o inferno. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aí depois disso, ali, o anjo me apresentou no meio da multidão. Sabe quem estava lá? A irmãzinha, que foi chamada de velha quadrada, careta. A irmã que não usava nem base, que tinha o vestidão comprido, e que era chamada de quadrada careta. Olha, até de velha foi chamada. Mas ela aguentou tudo. Sujeitou a palavra de Deus. Aleluia. Meu Deus. E esta irmã estava no paraíso, irmão. Não menos esperava disso o anjo, à minha direita. Eis aí a serva do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. No meio da multidão, ela olhou para mim e me conheceu. E eu conheci ela também. Como é que eu conheci? Porque o anjo me apresentou a irmã. Aleluia. Deus seja louvado. E outra coisa, irmãos. O rico conheceu Lázaro no seio de Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Que hoje é o paraíso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ali o anjo mostrava e falava comigo. Eis aí a serva do Senhor. A irmã pegou na minha mão direita, apertou minha mão.
e me saudou na paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ela diz sorrindo, alegre, a paz do Senhor, meu irmão Gino. Eu respondi, a paz do Senhor, minha irmã. Eu perguntei para ela, a irmã está descansando? Ela respondeu para mim, agora sim, meu irmão, que eu estou descansando. Aleluia. Aí eu lembrei do capítulo 14 de Apocalipse, verso 13, né? Bem-aventurado e santo aqueles que morrem no Senhor, para que descanse dos seus trabalhos. Aleluia. Glória a Deus. E ali, irmãos queridos, Meu Deus. aí depois disso, o anjo do Senhor, ali, amado, me apresentou no meio da multidão 3 apóstolos que eu tinha pedido, lá no monte orando. Eu falei para Jesus que eu queria conhecer Tiago, Pedro e João. Glória a Deus. Ele ouviu a minha oração, o meu clamor. Quando eu menos esperava, disse o anjo para mim, eis aí Pedro, eis aí João, Meu Deus. eis aí Tiago. Aleluia. Glória a Deus. Aí olharam os 3 apóstolos, olhou para mim e deram um sorriso glorioso. Eles estavam alegres, sorrindo, aguardando o toque da trombeta e a primeira ressurreição. Glória a Deus. Aleluia. Na primeira ressurreição serão ressuscitados para subir com a igreja ao encontro de Jesus Cristo. Um abrir e fechar de olho. Aleluia. Porque está escrito, né, sobre aqueles que estão na glória. Lá no capítulo, se não me falha a memória, no capítulo 4 de Tessalonicenses, né? Muitos corpos de mortos naquele dia ressuscitarão, né? Subirão ao encontro do Senhor, né? Serão transformados num abrir e fechar de olho. Glória a Deus. Em corpo de glória. Muitos que descansam no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E ali eu contemplava aqueles irmãos no paraíso, irmãos. Eu não queria voltar mais aqui, eu queria ficar lá de uma vez. Aleluia. Aí logo depois que eu vi os apóstolos, ele apresentou as crianças. Era muita criança. Milhares e milhares. Mas não era qualquer criança não, viu, irmãos? Era criança pura, obediente, o pai e a mãe. Era criança, irmãos, que não xingava palavrões. Era criança que não andava aí jogando joguinho no celular, vendo filme de violência. Não era criança que xingava, brigava. Era criança simples, criança pura mesmo. Aleluia. Criança rebelde também no céu não entra. Verdade. Tem que ser obediente. Aleluia. Está lá no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11. Porque João viu, eis que vi diante do trono grande multidão, grandes e pequenos. Então vai ter criança, muitos falam que é criança, porque tem 8 anos, 9 anos de idade, mas faz coisa errada. O menino matou outro lá em Curitiba com 10 tiros. Matou com 10 tiros. O menino com 8 anos matou o rapaz com quase 20 anos de idade. E o rapaz morreu depois que eu vi o testemunho. No 4º dia ele morreu. E foi revelado ainda que ele ia morrer. Deus me revelou, cumpriu com 4 dias. E quem matou o rapaz? Um menino com 8 anos. Já sabe matar os outros. Aleluia. Continuando.
Aí depois disso o anjo mostrou ali no paraíso aquelas crianças sorrindo, alegre, muitas flores, flores que eu nunca vi aqui, eu vi lá. São flores vivas, como viva. Saía som das flores. As flores louvam a Deus. Saía aquele som, aqueles louvores. As flores do céu. E as crianças passeando para lá e para cá. Aquele jardim muito lindo. E ela olhava para mim e dava aquele sorriso glorioso. Aleluia. Elas estavam alegres, contentes. Aí depois, terminando o segundo arrebatamento, irmãos, Meu Deus. eu fui arrebatado ao inferno. Glória a Deus. Mas antes, o anjo falou comigo: teu tempo já venceu. Tu tem que voltar agora. Eu falei: eu não queria mais voltar para aquele lugar, esse mundo aqui. Eu queria ficar morando aqui, neste lugar. Morando. Aí o anjo respondeu: não, tu não pode ficar aqui agora. Eu pergunto: mas por que eu não posso ficar aqui agora? O anjo responde: tu ainda não partiu para a eternidade. E teu corpo ainda está vivo lá embaixo na terra. Teu corpo te espera de volta lá embaixo. Aí eu falei para o anjo: deixa eu ficar aqui de uma vez. Não, teu tempo acabou. Teu tempo já venceu. E teu corpo está lá embaixo na terra te esperando de volta. Teu corpo ainda está vivo. Aí eu entendi que eu fui arrebatado, o meu espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aí o anjo pegou na minha mão direita rapidamente e desceu para baixo. Com poucos segundos, meu espírito voltava ao meu corpo e o anjo voltava ao céu. Aleluia. Aí passou mais uns 2 anos. Eu fui arrebatado ao inferno. Irmão, esse do inferno, se você não crê, passa um zíper na boca. Aleluia. Aleluia. Olha bem, irmãos. Morreu 2 pastores até agora, que levantou contra o meu testemunho e contra mim. Um morreu em Brasília, me expulsou da igreja. Com 6 meses o pastor morreu. E a igreja fechou. E o outro foi em Manaus, agora está com os 3 anos. O pastor levantou contra mim e contra a revelação que eu passei na igreja. Ficou os 15 dias de cama, não foi nem um mês. Morreu também. O pastor foi orar por ele, Deus não deixou orar. O espírito da morte já está na beira da cama para levar o pastor para o inferno. É terrível. Isso que a Bíblia diz: não toquei no meus ungidos e não maltratreis os meus profetas. Aleluia. Glória a Deus. Não toca naquele que é ungido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Ouça, quando eu fui arrebatado no inferno, irmãos, eu estava em cima do monte orando, sozinho, Deus. Por causa desse testemunho do inferno, já tentaram me matar mais de 10 vezes. 2 vezes de revólver, de carro, de acidente, 2 vezes. Tentaram, faca, facão. Já tentaram invadir a igreja, para matar dentro da igreja. Me atiraram dentro do ônibus e o anjo desviou a bala com a espada. Aleluia. Glória a Deus. Por causa do testemunho do inferno. Mas Deus tem me guardado 24 horas. Aleluia. Até o anjo Miguel, o arcanjo, Deus já enviou para me proteger, para me guardar. Aleluia. Ouça nesta tarde. E ali, irmãos queridos, de repente, subi o monte. Subi o monte
Esse tempo eu estava longe da cidade. Glória a Deus. 40 quilômetros longe da cidade. Eu estava lá no meio do mato, sozinho, Deus. Deus seja louvado. Lá em cima do monte. Ali só vi os passarinhos cantando. Aleluia. Aí quando foi de madrugada, Satanás foi lá. O diabo me tentou de todo jeito lá no monte. E eu tive que repreender. E ele foi embora, desapareceu. Aí no outro dia eu fui arrebatado no inferno. Olha bem, eu estava em cima do monte, no segundo dia de jejum. Aleluia. Quando o anjo desceu em cima do monte, pegou na minha mão direita e falou, vem comigo. E desceu para baixo. Quando o anjo desceu para baixo, apagou tudo. Eu deparei descendo um grande abismo, muito escuro. Vamos descendo, até a profundeza do inferno. Eu lembrei do capítulo 15, 24 de Provérbio, aleluia, que o inferno é embaixo. Chegando lá na profundeza do inferno, e o anjo ficou à minha direita. Quando eu olhei para frente, o portão estava aberto. Um portão preto, escuro, feio, esquisito. E estava escrito uma frase revelada por cima do portão. Sois bem-vindo ao inferno. Aleluia. Deus seja louvado. E ali o anjo segurou na minha mão direita e entrou para dentro do inferno. Quando eu olhei para frente, eu já vi uma multidão na minha frente. Era milhões e milhões e milhões de almas. Rico, pobre, de tribos, línguas e nações que morreram sem Jesus Cristo. Aleluia. Ali o anjo mostrava as almas gritando, gemendo, pedindo socorro, misericórdia. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Eu ouvia o inferno. Ali eu vi os demônios de todo tamanho, os bichos, pequeno, médio, aqueles monstros, o corpo deformados, unhas grandes, corpo cascudo, pé de animal, os demônios todos deformados, bicho. Trazia nas mãos grandes espetos de fogo. Glória a Deus. E lá chama de lança. E os tridentes, eu chamo de garfo, né? Aqueles tridentes de 3 pontas grandes, cheios de fogo. E ele metia os tridentes nas almas no inferno. Espetava aqueles espetos de fogo também. Outros demônios chicoteavam o lombo das almas, com chicote de aço quente. Aleluia. Outros jogavam para cima. Deus é louvado. Quando caía para baixo, aqueles demônios vinham por baixo e aparavam nos tridentes do inferno. Aparavam naqueles garfos, aqueles espetos. Naquele momento eu perguntei para o anjo, que lugar é esse daqui? O anjo vai e responde para mim, aqui é uma parte do inferno. Aí quando olhava assim, eu não vi o fim, a multidão é grande. Meu Deus. Você olha, você não vê o fim. É como esse mundo aqui que você olha, você não vê o fim do mundo. Lá a mesma coisa é o inferno. Você olha, mas não vê o fim do inferno. É muito grande, é a multidão muito grande. Ali grito, sussurro, gemido. As almas gritavam tanto no inferno, que doía nos meus ouvidos no inferno. E aquelas almas gritavam e falavam com a mão assim, ó, dando sinal, me tira daqui, me socorre daqui. Outro clamava, pelo amor de Deus, me tira deste lugar. Outros clamavam, tem misericórdia de mim, me tira daqui. Mas vinha na minha mente espiritual, só sai no dia do juízo final, o julgamento. Aleluia. Todos que chegam no inferno aguardam o dia do juízo. Aleluia. E todos que estão na glória por Jesus, lá no paraíso, aguardam a volta de Jesus Cristo. Aleluia.
E ali o anjo mostrava no inferno os demônios chicoteando as almas. E teve uma hora no inferno que os demônios olhou para mim, os demônios, e cuspia fogo na minha frente, com raiva desse homem aqui. Porque não podia tocar em mim. Glória a Deus. Porque o anjo estava à minha direita. Aleluia. Ali eu vi ali os demônios empurrando as almas. Naquele momento eu quis tapar meus olhos para não olhar. Quando os demônios empurravam as almas, naqueles tachos quentes, fervendo, uns tachos grandes, fervia como um azeite queimado, e a fumaça do tacho subia de baixo para cima. Aquelas almas eram jogadas pelos demônios dentro do tacho do inferno. Naquela hora do tacho, eu não queria olhar, eu queria tapar os olhos para não ver, mas o anjo não deixou. Quando eu fui tapar meus olhos, o anjo falou: não, tu tem que olhar. Eu perguntava para o anjo do Senhor: por que eu tenho que ver tudo isso daqui? O anjo vai e responde para mim: para tu nunca vir parar neste lugar. Tu tem que olhar para tu nunca se desviar da presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Naquele momento eu pensei em espírito, desviar, mas Deus conhece o pensamento do homem. Aí disse o anjo: olha aqui no inferno, o lugar dos desviados. Tornei à direita no inferno. Forte. Eu vi a ala dos desviados, irmãos. O lugar do desviado era milhões e milhões de desviados, de várias igrejas evangélicas. Irmãos que era crente, desviou e não voltou mais para Jesus. Ali o anjo mostrava irmão desviado, irmã, jovem, adolescente, pastor, obreira, cooperador, cantor, cantora, cantava que fogo caía da igreja, aleluia. Via no inferno até irmã que profetizava na igreja e pensava que estava salva, aleluia. Glória a Deus. Aí eu pude ver que cantar, pregar, profetizar não salva ninguém, irmãos. Verdade. Salvação é obediência à palavra de Deus. Salvação é santificação, aleluia. Corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Aleluia. Ali eu contemplava ali, no inferno, milhões de desviados. Aí eu perguntei para o anjo assim: olha, por que os desviados estão aqui no inferno? O anjo respondeu: são as pessoas que era crente, morreram desviadas, disse o anjo, sem reconciliar em tempo com Jesus Cristo. Aí eu entendi, irmão, que Deus dá tempo até para o desviado voltar para Jesus Cristo. Aleluia. Meu Deus. Aí depois disso, disse o anjo: olha para baixo à direita no inferno, os crentes desconcertados. Agora chegou a hora dos crentes rebeldes, que eu não vi lá no céu, estava no inferno. Quando eu olhei para baixo, eu via milhões e milhões de crentes, de várias igrejas evangélicas, crente meia pedra, meia tijolo, crente pela metade, crente meia boca, crente remundo, pé da igreja, outro pé lá no mundo, aleluia. Ali o anjo mostrava, ali milhões e milhões. Ele falava comigo: olha aí no inferno os crentes de várias igrejas evangélicas, falava o anjo, que fumavam um cigarrinho escondido do pastor, tomava cervejinha, falava o anjo, batia uma bolinha, dançava um forrozinho escondido e dizia que nada, o pastor não está vendo, a igreja não está vendo.
Meu Deus. Mas Deus está vendo tudo. Aleluia. Poderoso. Aí o anjo mostrava jovens no inferno e dizia: olha essas jovens no inferno que namoravam rapaz do mundo que não era crente. Julgo desigual. Aleluia, não dá certo. Aí o anjo mostrava e dizia: ela namorava escondido do pastor e da igreja e prostituía, pecava escondido, e muitas delas até se engravidava, disse o anjo, se engravidava, e no final nem casamento e nem salvação. Mentia para o pai, mentia para a mãe, vinha do colégio meia-noite, e a mãe perguntava: filha, onde você estava essa hora? No colégio, mãe. Colégio motel. Aleluia. Em vez de estar no colégio, estava no motel, namorando, prostituindo, pecando. Com o namorado, com o credo, ímpio. Aí depois o anjo falou comigo: olha aí no inferno, que qualidade de crente, irmão. Trambiqueiro, disse o anjo. Eu perguntei: mas como trambiqueiro? O anjo vai e responde para mim: são os crentes que compravam e não pagavam. Dava cheque sem fundo, cheque frio, e enganava muita gente. Era o crente caloteiro. Compra e paga, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz o quê? Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Aleluia. Aí depois o anjo mostrou no inferno que qualidade de crente. Fuxiqueiro, como? Crente fofoqueiro, contendeiro. Falava do pastor, falava da irmã, falava do irmão, falava do vizinho. Fazia de tudo na igreja, mas a língua era grande. A língua era maior do que minha gravata ainda. Aleluia. Aleluia. Ali o anjo mostrava esses crentes. Aí depois o anjo mostrou que qualidade de crente, irmãos. Crente ladrão. Eu perguntava para o anjo, sempre perguntava: como ladrão? Aí o anjo respondeu: roubava no dízimo e roubava nas ofertas na casa do Senhor. Aleluia. Falava o anjo: olha aí, tem empresário aí, ó, milionário, que também roubava no dízimo. Irmãos, vou falar um pouquinho sobre o dízimo aqui, rapidinho. Isso, glória a Deus. O dízimo, tem muitos pastores que mentem para a igreja, mente, que o dízimo é do tempo da lei, que a lei já foi, sim, já foi, mas o dízimo foi antes da lei. O primeiro a dar o dízimo foi Abraão. A Bíblia diz lá em Gálatas que Abraão foi o primeiro crente. Que Abraão é o pai da fé. Que Abraão deu dízimo de tudo. Se é tudo, é tudo. Aleluia. E ali, eu vi ali milhões de crentes no inferno. E roubava no dízimo. Seja fiel no dízimo, irmão. Até num centavo, seja fiel. Se alguém não dá o dízimo, é ele com Deus. Foi visto por uma irmã no inferno, um pastor. E Jesus falou para a irmã: esse pastor está aqui no inferno, porque além de não dar o dízimo do salário dele, ele falava para a igreja que não precisava. Ouviram aí? Está ouvindo? Glória a Deus. Que não precisava dar o dízimo, que era o tempo da lei. Aí Jesus disse para a irmã: o dízimo foi antes da lei. Aleluia. O tempo de Abraão, que deu dízimo, não foi o tempo da lei, porque nem Moisés, acho que não tinha nem nascido ainda. Aleluia. Ouça nesta tarde, irmãos.
Preste bem atenção. No dia do juízo, você vai falar bem que o evangelista falou. Estava no podcast lá do pastor Francisco. Glória a Deus. Tu vai ver aquele dia, chamado juízo final. Tu vai ver e vai falar, bem que o evangelista falou. Que eu ia ver milhões de crentes sendo julgados por causa do dízimo. Que não foi fiel no dízimo. E esse pastor, que a irmã viu no inferno, ele não dava o dízimo e ensinava a igreja a não dar também. Por isso que esse pastor estava no inferno. Aleluia. Continua no meu testemunho. Aí depois disso o anjo mostrou no inferno também. Os crentes bicheiros. Como bicheiro, jogava no bicho. Na Sena, na Mega Sena, na loteria esportiva, federal. Jogava futebol, jogava todo tipo de jogo. Disse o anjo. Só tinha o nome de crente. Fazia todo tipo de jogo. Eu vi até obreiro no inferno que jogava. O pastor me expulsou lá em Belém do Pará. No outro dia. Depois do culto, no outro dia. Aí eu descobri depois o porquê que ele me expulsou. A casa do irmão. Porque o pastor jogava a bola. Aleluia. Mas eu fui embora contente, alegre. Porque eu falei a verdade. Aleluia. Eu pude ver que o jogo não é de Deus. Jogo nenhum é de Deus. O jogo pertence ao capiroto. Aleluia. Glória a Deus. Ouça nesta tarde. Tem muitas coisas que é projetado no inferno. Vou repetir de novo. Tem muitas coisas, até roupa, certas roupas de moda, calçados, certos tipos de calçado, maquiagem, batom, esmalte, tudo projetado no inferno. Satanás projeta e lança na terra. E todos que faz isso aí, tem muitas indústrias. E o dono das indústrias tem pacto com o diabo. Olha o português claro aqui. Todos eles têm pacto com Satanás. E aquilo que realmente eles colocam para vender, eu chego na loja, eu vou comprar uma calça, uma camisa, eu já olho logo se tem alguma marca. Se tiver, eu não compro. Mas não compro mesmo. Aleluia. Ouça nessa tarde, irmãos. Aí um anjo mostrava no inferno. Eu contemplava ali no inferno. Muitas irmãs no inferno. Muitas irmãs eu via no inferno. Que andava com vestido curto, saia curta, saia lascada. Eu vi no inferno. Batom, vi o esmalte no inferno. Vi a maquiagem no inferno. As irmãs que usavam para pintar o cabelo, cortava o cabelo. E Deus deu em lugar de véu. Eu fiquei admirado que o anjo falou, que está na Bíblia. O anjo olhou para mim e falou comigo. Olha aí no inferno as irmãs. E cortava os seus cabelos e dizia assim. E o anjo completou falando sobre a Bíblia, a palavra, né? Olha aí no inferno as irmãs que cortavam o cabelo, que Deus deu em lugar de véu. Quando ele falou isso, o anjo, eu lembrei. Está escrito na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então o véu da mulher é o cabelo. É. E aí o anjo falou comigo. Olha aí no inferno, irmãs, que depilava as pernas, tirava a sobrancelha. Disse o anjo, eu via lá. Pintava o cabelo, cortava. Andava de short, mini saia, calça saia, roupa de homem, que a Bíblia condena.
no capítulo 22, se não me engano, de Deuteronômio 22, verso 5. Aleluia. Não haverá roupa de homem na mulher, e não vestirá o homem roupa de mulher, que abominação o Senhor teu Deus. Aleluia. Ali o anjo mostrava no inferno as irmãs que andavam, cheia de pintura. Cheia de pintura. A Bíblia condena a pintura. Está lá em Jeremias. Tem pastor que não fala. Sabe por quê? Para não perder o dízimo e a oferta. Aleluia. Verdade. A realidade é essa. Não quer perder, não. Prefiro perder a oferta, mas falar a verdade. Glória seja a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ali o anjo mostrava aquelas irmãs que se pintavam. A Bíblia condena onde? Marca na tua Bíblia aí, pastor. Está ouvindo essa live? Está lá em Jeremias, capítulo 4, verso 30. Ainda que tu te pinte em volta dos olhos com antimônio, disse Deus, é inútil a tua beleza. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia fala que Jezabel pintava em volta dos olhos. O pastor duvidou lá em Curitiba. Você falou no altar, eu falei, porque está na Bíblia, pastor. Ah, eu não sei disso não. Abra a tua Bíblia aí então. Ele abriu a Bíblia dele. Olhou. E Jezabel pintava em volta dos olhos, e sua carne foi comida pelos cães lá no deserto. Aleluia. Aí o pastor falou, eu não sabia. E sou pastor da igreja, mas eu não sabia dessa passagem. Falei, pois é, pastor. Quase que eu falei para ele, tem que ler mais a Bíblia. Estuda mais a palavra de Deus. Aleluia. E ali o anjo mostrava no inferno as irmãs que usavam todo tipo de piranha, eu vi no inferno, que chama de presilha de cabelo, é a mesma coisa. Piranha, presilha, vi no inferno. Vi também no inferno, ali, as irmãs que usavam brinco, pulseira, gargantilha, eu vi no inferno. E ali depois o anjo mostrava mulher de pastor, vi no inferno. Porque o marido não salva a mulher, e a mulher não salva o seu marido. Ali o anjo mostrava no inferno, muitas irmãs também no inferno. Eu vi lá, chamava crente domingueira. Meu Deus. Domingueira como? Disse o anjo, perdeu os cultos na igreja, mas não perdeu a novela da Globo. Pastor Egino, como nós estamos ao vivo aqui, e as pessoas estão aqui, você tá ao vivo em quase muitos países aí fora, viu? O irmão Érico Soares, o pastor já vai tirar a dúvida dele. O irmão Érico Soares, pastor, o Senhor disse que viu os irmãos no céu, todos vestidos socialmente em veste social. É bíblico? Gostaria de saber. Explica aí, pastor Egino, para o nosso irmão Érico, que ele não entendeu a forma espiritual que o senhor está falando. É porque, por exemplo, a calça é roupa de homem. E você é calça, roupa de homem. Entendeu? O resto, nos anos 60, eu estou com 68 anos de idade. Quando eu tinha 5, 6, 7, 8 anos, eu nunca vi ninguém usar bermuda. Isso era calça. A bermuda surgiu dos 50, 50 anos para cá, 40 anos para cá. Não existia bermuda. Existia calça. E a calça, pela Bíblia, é considerada roupa de homem. O vestido é considerado roupa de mulher. Eu vou repetir um capítulo, versículo. Deuteronômio, capítulo 22, e o versículo 5. A realidade
Se não fosse para falar, Deus não tinha revelado também. Sim. Se Deus revelou e mandou eu falar, só que também quero dizer para vocês, Deus falou comigo, quando tu falar, muito não vai crer, ia me questionar, que ia duvidar. Mas Deus disse mais para mim, crê ou não crê, fala e não te cala. Glória a Deus. Meu compromisso é falar. Agora tem muitos no inferno hoje, que está lá, que me ouviu. Eu estava pregando na Paraíba, lá em Campina Grande, presta atenção. Aí a terra do Givan Rodrigues, aquele que prega os Gideões. Aí lá, Deus usou uma irmã dos 80 anos e falou comigo, meu servo, já tem muitos crentes no inferno que já ouviu o teu testemunho, mas não creram e morreram desconcertados na minha presença. Muito desceu à sepultura e chamando de mentiroso. Hoje estão no inferno falando, verdadeiramente aquele homem me falou a verdade. Verdadeiramente aquele homem não mentiu. Ele disse a verdade. Sendo muito tarde, falou o Senhor dos Exércitos. Então, a minha parte é falar. Porque na verdade, se eu não falar, Deus me cobra. E se eu não quero ser cobrado por Deus, jamais. E não posso parar de falar também, até o dia que Deus me levar dessa terra. E já o meu tempo está acabando também já, né? Ele entendeu aqui, pastor Egílio, ele entendeu aqui, dizendo que, tá certo, ele fez a pergunta se o senhor lá em cima se ouviu as almas ou as pessoas ali com as vestes de roupa nossa aqui da terra. Aí o senhor respondeu, sim, sem o corpo no dia do arrebatamento, vão ressuscitar vamos receber um corpo glorificado semelhante ao do Senhor Jesus Cristo? É isso que ele está perguntando para o senhor. Ah, tá. Sim. Na hora do arrebatamento da igreja, primeiramente os que estão no paraíso serão ressuscitados, certo? Ressuscitados e vão receber as vestes brancas. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. E os que estiver vivo, prepare no abrir e fechar de olho, um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo que não se corrompe mais, chama-se incorruptível. Nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo glorioso. Aleluias. Meu Deus. Aí continuando, aí depois o anjo mostrou no inferno para mim também, muitos pastores no inferno, que pregavam em adultério em cima do altar, e prostituição, disse o anjo. Muitos passou a mão no pecado da irmã, do irmão, por causa do dízimo e a oferta. Eu tenho comido pão com banana, viu, irmão? Tem lugar que eu chego, que eu durmo até dentro da igreja. Me negaram até pouso, a oferta. Já me negaram muitas vezes, mas nem por isso eu paro de falar. Porque Deus tem me sustentado, graças a Deus. Ouça, ali o anjo mostrava no inferno ali também. Muitas irmãs ali que perdiam os cultos, mas não perdiam a novela da Globo, disse o anjo. Elas trocaram os cultos pela novela. E a novela é mentira e o diabo é o pai da mentira. Como era cantor sertanejo, o anjo mostrou no inferno para mim milhares de artistas famosos. Lá eu vi violeiro, roqueiro, atriz, ator, jogadores, todo tipo de jogo, disse o anjo.
Só tinha o nome de crente. Só o nome. E só o nome não salva. Rótulo, jamais. O homem tem que ser santo no corpo, na alma e no espírito. Aleluias. Ali o anjo mostrava no inferno também. Muitas irmãs eu vi no inferno. Olha bem, irmão e irmã que tomou Santa Ceia, o pecado encoberto. Mentia que era casado, só para tomar Santa Ceia. Aleluia. Tem muito crente amaziado no inferno. Verdade. Aleluia. Aí o anjo mostrava as irmãs no inferno de várias igrejas evangélicas. Falava o anjo, de várias. Elas diziam que Deus queria o coração, falava o anjo. Depilava as pernas, tirava a sobrancelha, cortava o cabelo que Deus deu em lugar de véu, pintava de outra cor, andava cheio de joias, e de que nada, Deus só quer o coração. Olha aí, está aí no inferno, dizia o anjo. Ali terminando, o anjo mostrou no inferno os irmãos que blasfemaram dentro da igreja. Como assim? Quando Deus falava na igreja, usava o profeta, dizia que era o diabo, que era demônio. Mas era o Espírito Santo revelando. Era o Espírito Santo usando aquela irmã. E a blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Todo pecado o homem é perdoado, mas a blasfema não há perdão. E o pior é que ele estava deformado. Corpo de gente, mão de bicho e cabeça de animal. E o nome riscado no livro da vida. Aí depois o anjo mostrou no inferno os crentes com a mancha no coração, aquela mancha. Eu perguntei para o anjo, e esses crentes com essas manchas no coração? Ele disse, são os crentes que estavam na igreja, fazia tudo, mas tudo como? Orava, jejuava, pregava, cantava, certo? Profetizava, mas não perdoava a sua irmã. Tinha ódio do irmão, tinha raiva do marido, tinha ódio da esposa, tinha raiva da filha, tinha ódio do pastor, tinha raiva daquele irmão e não perdoava ninguém. E se você não perdoar, tu pode fazer tudo aqui na terra, na igreja, mas se faltar o perdão, tu perdeu todo o seu tempo. Pode passar 50 anos na igreja, mas se você morrer com raiva de alguém, não liberar o perdão, você perde a tua salvação. Aleluia. Perdoa em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Encerrando. Aí depois ali, Satanás apareceu no meio da multidão de crentes. Satanás tem mais de 3 metros de altura, eu calculei. É um monstro feio. Ele apareceu para mim em forma de homem 2 vezes, falar comigo. Me ofereceu fama, riqueza, eu rejeitei e rejeito qualquer hora. Aleluia. Ele já apareceu em forma do morcego e falar comigo de noite, de madrugada. Mas lá no inferno eu vi ele natural mesmo. Ele tem o corpo cascudo, unhas grandes, pega um pé de animal, olhos bugalhados, certo? 2 chifres que enverga a cabeça do lado do outro, costeletona grande, esse dente de vampiro, os dentão feio. E ele apontou para os crentes falando assim, vocês eram crentes lá na igreja, mas fazia a nossa vontade. Vocês são nossos para sempre. O diabo gargalhava, estremecia o inferno e dizia, vocês nos obedeceram e desobedeceram o homem lá de cima, que é Jesus Cristo.
Aí depois disse o anjo, tem 3 revelações para terminar. Aí disse o anjo, olhe para baixo à esquerda. Quando eu olhei à esquerda para baixo no inferno, eu via subindo para cima aquelas ondas de fogo. E por cima tinha um penhasco muito grande. E na beira daquele penhasco, no YouTube, tem algo parecido que eu vi no inferno. Aquelas almas sendo jogadas para baixo, aquele penhasco, cheio de alma na beira do penhasco. Eu contemplei esse penhasco no inferno. Glórias a Deus, meu Deus. Ali fizeram a simulação. É daquele meio tipo ali. As almas chegam na beira do penhasco no inferno. E eles vão e empurram o demônio. Empurra. As almas caem lá embaixo, no meio do buraco de fogo. E o fogo é muito quente, 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 quente mesmo. Já foi falado que chega a 3.000 graus. Ali o anjo mostrava, eles clamando para mim, água, água, água. Estamos com sede, queremos água, pelo amor de Deus. É um lugar sujo, o inferno, fedido, fedorento. É um lugar terrível. Lá os gritos, é tão grande os gritos no inferno, que doíam nos meus ouvidos. Ali muitos clamavam, pelo amor de Deus, estamos com sede. Ninguém podia molhar a ponta das suas línguas. Eu lembrei do rico e de Lázaro. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Eu quero só dar uma explicação. Quem está ouvindo essa live, tem muita gente conectada. É sobre as vestes. Sobre as vestes. A pessoa que eu vi lá, o irmão que eu vi lá, de calça social, camisa social, mas não fica direto com aquela roupa. No tempo determinado, no tempo, Deus ordena que o anjo troque as suas vestes e coloque a veste branca. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Para cumprir o que está escrito. Aquele que vencer será vestido de veste branca. Meu Deus. Mas é no tempo de Deus. Não fique toda a vida com aquela veste lá. No tempo Deus troca as vestes. No tempo determinado. Essa explicação que eu queria dar. Isso. Aí continuando. Aí depois ali o anjo falava comigo. Olha bem, sobre o religioso, religiosa. Aí disse o anjo, olha aí no inferno as pessoas que tinham uma religião e dizia, eu nasci nessa religião e vou morrer nessa que eu nasci. Disse o anjo, morreram, mas está aí no inferno, olha aí. Quando eu olhei para baixo, aquelas almas gritavam, por que que eu não aceitei Jesus? Meu Deus. Por que que eu não aceitei Glória a Jesus Deus. Cristo? Glórias a Deus. Por que que eu rejeitei Jesus? Rejeitou Jesus. Alguém fez um apelo para ela e ela rejeitou. Outros clamavam, por que que eu não aceitei Jesus Cristo? Aí o diabo levantou, Satanás, levantou na minha frente e apontou para aquelas almas dizendo, agora é tarde, agora é muito tarde, vocês também fizeram a nossa vontade, vocês são nossos para sempre, porque morreu bebendo, fumando, jogando, dançando, prostituindo, matando, roubando, drogando, morreu de todo tipo, mas não aceitou Jesus para que os seus pecados fossem apagados. Entenda nesta noite, já entrou pela noite, né? Entenda nesta noite que a Bíblia diz claramente, no capítulo 1
João, verso 7. Primeira epístola, viu? O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Você que é religioso, esqueça o fogo do purgatório, esqueça. Não existe não. Só o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Pastor Egino, comida coreana aqui, ó. Sobre as vestes, não podemos usar marcas famosas porque são consagradas a demônios? Ou pelo sangue de Jesus toda maldição, todo mal é quebrado? Paulo escreveu que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Se ele fez tudo isso, ela fez tudo isso aí, da ignorância, porque não conhecia a verdade, não sabia de nada, não é levado em conta, porque a pessoa não sabia. Morreu, teve uma conversão 100%, né? Foi a morte repentina, rápido. Mas a pessoa que já aceitou Jesus não pode usar, porque essas marcas, presta atenção, é consagrada desde o inferno, é projetada no inferno e consagrada no inferno a Satanás. Que até os donos da fábrica, das indústrias, têm pacto com o diabo. Aleluia. Vocês entendem isso aí? E se isso acontece, que já foi consagrado a ele. Porque morreu uma irmã esse tempo atrás, e Deus permitiu que o anjo descesse para pegar aquela alma dessa irmã. E essa irmã, ela morreu usando batom, esmalte, maquiagem. Aí Deus permitiu que o anjo viesse só como exemplo, como testemunho. E ali, de repente, o anjo começou a levar essa irmã para cima. Aí, de repente, apareceu o demônio lá embaixo. Apareceu um demônio gritando: ela é nossa. Por que é de vocês? Porque ela morreu usando o que é nosso. O batom é nosso, a maquiagem é nossa. E foi falando que era deles. São tudo projetado no inferno. Aí simplesmente o anjo soltou a irmã. E a irmã caiu nos braços do demônio e desceu para o inferno. Teve uma outra que morreu, que usava calça. Aí de repente o demônio apareceu: ei, ela é nossa. Por que é de vocês? Porque ela morreu usando calça de homem. E o livro do homem condena roupa de homem na mulher. Não teve jeito, a mulher perdeu a salvação, essa irmã. Ela não chegou a ser salva. Foi revelado. Não blasfema. Porque sabemos que Deus permitiu para que a irmã não venha usar roupa de homem, para não contrariar a sua santa palavra. Aleluia. Que a salvação é pela palavra de Deus. Obediência à palavra. Aleluia. Aí, depois disso, o anjo mostrou no inferno, ali, muitos clamando, porque tinha rejeitado Jesus Cristo. Você que está ouvindo essa live, aceita Jesus enquanto é tempo. A última revelação para terminar. Aí depois disso o anjo, olha para trás. Quando eu olhei para trás, chegando no portão do inferno, era uma fila monstra. Era uma fila comprida após a morte aqui. Não por hora, por minuto. Chega milhares e milhares no portão do inferno. Todo momento está morrendo alguém. Pastor, muito importante aqui, ó. A mesma que falou aqui, a nossa irmã da comida coreana, ela falou assim: eu ainda uso calça para trabalhar, sou técnica em enfermagem, mas eu estou estudando para professora, porque vou mudar de profissão em casa, ando na doutrina,
mas tenho que trabalhar com calça por causa da minha profissão. Esse é o problema. Eu já dei muitos conselhos a muitas irmãs, orar para Deus preparar outro trabalho, um outro serviço, que não precisa usar. Deus prepara, né? Deus, ele abre porta onde não tem. As almas gritavam: por que que eu não aceitei Jesus? O diabo levantou, Satanás apontou falando: vocês são nossos para sempre. Vocês fizeram a nossa vontade. O diabo gargalhava, dava risada das almas no inferno. Estremecia o inferno. Aí chegava no portão do inferno milhares de almas após a morte. Chegava muito desviado, que morreu sem reconciliar com Cristo. Chegava desviado no portão do inferno. Chegava muitos crentes no inferno, aqueles crentes liberal, porta larga, que o pastor não prega a doutrina, que o pastor só pensa mais na lã e na gordura das ovelhas. Aleluia. Ali o anjo estava chegando, aquelas irmãs chegavam no portão do inferno, blusa sem manga, roupa acima do joelho, de calça, short, e era crente, mas essas igrejas, ali chegava muitos irmãos no portão do inferno, de short, bermuda, camiseta cavada, camiseta regata, camiseta de jogos, cabeludos, barbudos, sem camisa, e só tinha o nome de crente, só o nome de crente mesmo. E só o nome não salva. Por isso que Pedro escreveu: seja santo em toda maneira de viver. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Aleluia. Aí entrava dentro do inferno, aí chegava também no inferno milhares naquela fileira que morreu sem aceitar Jesus. Quando o pregador dizia assim: quem quer aceitar Jesus? Levanta sua mão. Alguém dizia assim: não, outro dia eu aceito. Outros pensavam: não, mais tarde eu venho para a igreja. Outros falavam: não, outra hora eu aceito Jesus. Esta hora não veio, a morte veio depois. Não sabia que era a última oportunidade. Não sabia que era a última chance que Deus estava dando. Não sabia que era a última. Logo depois, minha tia morreu dormindo. Minha tia morreu dormindo. Isso é o problema. Mas ela morreu consciente que ouviu o evangelho mais de 20 anos, mas rejeitou Jesus. Aleluia. Aleluia. Ali chegava no inferno milhares e milhares e milhares. Entrar para dentro do inferno e o demônio arrastava com violência para dentro daquele lugar de tormento, já ia metendo os garfos, os estridentes, chicoteando com chicote de aço quente, já ia metendo o espeto, jogando os tachos de azeite quente, jogando os buracos de fogo, naquele lugar de tormento. Muito grito, muito gemido ouvi no inferno, sussurro, muitos clamando por socorro. Me socorre daqui, me tira daqui. Eu não pude fazer nada. Aí depois disse o anjo para mim: vamos embora deste lugar. E eu fiquei aliviado. Aí o anjo pegou na minha mão direita e subiu, 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 subiu. Me deixou em cima do monte. O meu espírito voltou ao meu corpo. E o anjo voltou para o céu. Deus vai e fala comigo: meu servo, agora importa que tu anda. E deu testemunho. Onde tu chegar, eu estarei contigo. Muitos vão te ouvir e não vai crer. Mas que crê ou não crê, fala e não te cala.
Muito não vai crer, mas deixa nas minhas mãos, eu sei o que eu faço. Muito vai querer levantar contra mim, ele ia cobrar duramente. Até matar eu mato se for necessário, Deus falou comigo. Mas fala e não te cala. Por isso que eu falei que já morreu muitos e já me ouviu e estão hoje no inferno. Porque não deu crédito. Aleluias. Então você que não aceitou Jesus, aceita enquanto é tempo. Você que está desviado, volta para Jesus Cristo. Você que é crente e não está na sã doutrina, entre na sã doutrina. Saia da porta larga. Entre na porta estreita. Entra na doutrina. Porque sem doutrina no céu não entra também. Tem que estar doutrinado na palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Com a permissão do pastor da igreja. Sim. Pastor Francisco. Eu vou repetir o meu telefone. Isso, deixa aí. Tem dois. Tem o da TIM e da Claro. O da TIM é 41, é de Curitiba. 419. Depois é 9976 8790. 419 9976 8790. E o da Claro é aquele do Pix, né? 419 88 89 9209. 88 89 9209. Esses são meus telefones.